Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Tudo bem? Estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. Para você que não me conhece, está chegando agora me vendo pela primeira vez. Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdos para auxiliar os professores e as professoras da Escola Bíblica Dominical. Hoje, no projeto Auxílio ao Mestre, nós vamos estudar a lição de número 13, a gloriosa esperança do apóstolo. Leitura bíblica encontra no livro de Segunda Carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 6 em diante. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto àquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Na lição de hoje, nós vamos encerrar o quarto trimestre, o ano de 2021. Desejo para você um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Nesta lição, meu amado, nós vamos compreender que Paulo chegava agora ao fim do seu ministério e ele tinha plena consciência da sua partida. As últimas palavras que Paulo dirigiu a Timóteo, meu amado, ele tinha como objetivo renovar a fé de Timóteo e a sua esperança ao fim da sua trajetória. Paulo, ele demonstrava serenidade e equilíbrio emocional, desde que fora alcançado pela graça de Deus. Todo o seu projeto de vida era o de se encontrar um dia com o seu Senhor e Salvador Jesus. Esta bendita esperança de Paulo é também a nossa bendita esperança, que a morte ela não tem a última palavra, que ao fechar os nossos olhos aqui, abriremos nossos olhos na eternidade com o nosso Senhor Jesus. A consciência de Paulo diante da morte. Nesse primeiro tópico nós vamos compreender que Paulo já fora avisado pelo Espírito que estava chegando o dia da sua partida. O que nós vamos compreender nesse primeiro tópico, que nem tudo é uma questão de fé, mas de propósito de Deus, que há um limite da fé,
quando a fé, a vontade do homem, a oração do homem, o desejo do homem vai de frente, né? Em linha de rota de colisão com a soberania de Deus. Paulo, ele tinha fé para receber de Deus o livramento, mas ele sabia, porque o Espírito havia comunicado que estava chegando o dia da sua partida. E ele encara a morte como que sendo um sacrifício vivo oferecido a Deus. Uma morte como oferta de sacrifício. Segundo a tradição, Paulo teria sido decapitado. De acordo com os seus últimos escritos, ele não se via como uma vítima da maldade do Império Romano, mas como uma oferta de sacrifício a Deus. Na sua concepção, o Senhor estava no controle daquela situação, por isso se sentia seguro. O apóstolo encarou a morte como parte de um processo e não como um fim em si. A tradição e a história nos fala que Paulo morreu decapitado durante o reinado de Nero. Ele teria sido preso e decapitado. Agora, quando nós olhamos os últimos escritos de Paulo, em especial a Timóteo, o filho da fé, quem ele tratava como filho, as palavras de Paulo, irmãos, em momento nenhum ele se mostra como vítima da situação, vítima da maldade do Império Romano. Nós não vemos isso em Paulo. Como Paulo compreendeu aquele episódio? Ele compreendeu o seguinte, que o Senhor estava no controle de todas as coisas, porque a palavra do Senhor nos afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu decreto. Então Paulo ele tinha uma dimensão, uma visão, uma percepção que por trás de tudo aquilo, Deus estava no controle e a sua morte não seria um assassinato, mas seria um sacrifício vivo que iria subir como um aroma suave às narinas de Deus. Paulo, ele compreendeu que a morte, ela fazia parte de um propósito muito maior do que dentro do plano humano, era o propósito de Deus. Paulo, ele compreendeu que a última palavra não era a da morte ou do inferno. Certa feita, Paulo escreveu: morte, cadê o teu aguilhão? Cadê a tua dor e o teu sofrimento? A morte foi vencida pelo Senhor Jesus. Ele tomou a chave da morte, tomou a chave do inferno. E por ter esta compreensão, que a morte não era um fim em si, mas parte de um processo estabelecido, determinado por Deus, Paulo ele pôde expressar controle emocional, serenidade, paz e confiança. Ele não encarou a morte como se essa estivesse prevalecendo sobre a sua vida. Mas ele compreendeu que o Deus estava no controle daquela situação. Combati o bom combate. Quando estava próxima à sua partida, Paulo se lembrava de tudo o que havia passado desde a sua conversão. Não haviam os sentimentos de mágoa e frustração em seu coração. Ele se via como um soldado que obedeceu às ordens do Supremo General. Ele travou batalhas contra principados e potestades, contra o fanatismo religioso, contra os falsos crentes, e em tudo o Senhor o fez triunfar. Uma coisa de se admirar no apóstolo Paulo é a leitura que ele faz da sua vida. Ele estava chegando já ao final da sua trajetória e ele escrevendo a Timóteo, ele fala: olha, Timóteo, eu combati um bom combate. Paulo, desde a sua conversão, ele compreendeu que ele estava guerreando, militando no mundo espiritual, meu amado. Ele vê a vida, o seu ministério, como uma batalha, como uma guerra. Por isso que ele fala: combati um bom combate. Ele se via como um soldado que em tudo obedeceu à voz do Supremo General, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Paulo, meu amado, no seu ministério, ele travou batalhas
contra principados, contra potestades, contra judeus fanáticos, contra espíritos enganadores, contra falsos crentes. Paulo teve guerra de todos os lados, meu amado. Mas em todas as batalhas, Paulo ele saiu triunfante e vencedor. Por quê? Porque Deus estava do lado dele. O que eu acho mais impressionante ao término do ministério de Paulo é que ele não guardou mágoa, ódio, rancor, ressentimento ou sentimento de frustração pela sua trajetória. Mas ele olha para a sua trajetória e fala: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ele tinha paz no coração, ele tinha convicção que ele guerreou ao lado do Senhor. Paulo ele poderia dizer: pois o Senhor adestra as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha, pois contigo saltarei muralhas e esmagarei exércitos. Paulo ele foi um homem usado por Deus que em tudo obedeceu o Supremo General, o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso na batalha. Gratidão e esperança. Paulo não queria ser visto ou lembrado como um velho moribundo e cheio de autocompaixão. Em sua carta a Timóteo, fez questão de ressaltar o seguinte: seu ministério é que estava chegando ao fim, e não a sua fé. Ele deixou claro que sua fé jamais seria vencida pela morte. Antes, pelo contrário, sua fé no Senhor é o que o faria triunfar sobre a morte. Ao final da vida, Paulo termina com um sentimento, meu amado, de serviço realizado. Ele poderia se apresentar: Senhor, eu sou um servo inútil, eu só fiz aquilo que o Senhor me mandou fazer, nada mais do que o Senhor me ordenou. Havia no coração dele, de fato, um sentimento de gratidão e esperança. Ele fala: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Agora, Paulo, nas suas últimas cartas, meu irmão, nos seus últimos escritos, eu fico olhando a análise do discurso, do que Paulo está dizendo. Paulo ele não queria ser visto ou lembrado como um velho moribundo que estava ali agonizando, esperando a morte chegar, cheio de autocompaixão, porque ninguém o acompanhou. Ele estava agora preso pelo Império Romano e seria decapitado. Do contrário, na carta que ele escreveu a Timóteo, eu vejo que ele quis deixar claro: olha, Timóteo, o meu ministério está chegando ao fim, mas não a minha fé não está acabando não, minha fé não chegou ao fim não. Eu vou vencer, eu vou superar isso, mas o tempo da minha partida é chegado, eu estou sendo oferecido como sacrifício. É por isso que ele falou: olha, dessas três coisas, agora permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. E o amor é a maior delas. E Paulo dizia: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Então Paulo guardou a fé, a esperança e o amor. Ele deixou muito claro, irmãos, que o que estava chegando ao fim era o seu ministério, mas não estava chegando ao fim a sua fé, porque, pelo contrário, a fé dele no Senhor Jesus é que o faria triunfar sobre a morte, meu amado. Então Paulo ele parte com o coração cheio de paz, cheio de esperança. Eu fico imaginando que quando ele foi decapitado, cortaram-lhe a cabeça, separaram a cabeça do corpo. Ao fechar os olhos aqui, Paulo abriu os olhos na eternidade. E do outro lado, ele teve a sua fé concretizada. Ele se encontrou com o seu Senhor, o amado da sua alma. Glórias a Deus, aleluias, Deus seja louvado. A doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. A doutrina concernente à volta de Jesus, ela está compilada dentro da escatologia bíblica. E dentro da escatologia bíblica há uma doutrina concernente à volta de Jesus, que na teologia é definido como parousia.
Paulo, ele teve a revelação do Senhor Jesus, ele escreveu aos Coríntios, escreveu aos Tessalonicenses, falando da retirada da igreja, a volta de Jesus, que vai se dar em dois momentos distintos, para públicos diferentes, com propósitos também diferentes. A volta do Senhor em 1 Tessalonicenses. O Senhor comunicou a Paulo como se daria a parousia, isto é, sua volta para os salvos e para o mundo. Ele compartilhou esta visão com os irmãos em Tessalônica, muitos dos quais pensavam que os mortos em Cristo ficariam de fora deste glorioso evento. Mas ele foi enfático. Os mortos em Cristo e todos os crentes fiéis se encontrariam com o Senhor neste dia. Na ocasião em que Paulo escreveu aos irmãos em Tessalônica, o propósito de Paulo, irmãos, era trazer consolo ao coração dos irmãos. Eles não tinham uma doutrina ainda compilada, havia muitos questionamentos. Por isso, o papel dos apóstolos, estes homens, receberam do Senhor a revelação acerca de temas relacionados à fé cristã e à doutrina cristã. Uma dessas é relacionada à volta de Jesus. Muitos irmãos, quando perdiam um ente querido, um pai, uma mãe, um irmão, que era crente em Jesus, quando ouvia falar da volta de Jesus, falou, pô, meu pai morreu, não vai ver Jesus, a volta do Senhor vai vir e ele vai estar na sepultura. Então Paulo escreveu, falou, irmãos, acerca dos que morreram, eu não quero que vocês sejam ignorantes, tá bom? Será num abrir e fechar de olhos. Os mortos ressuscitarão primeiro. O seu pai, seu irmão, seu amigo querido, aquela pessoa que descansou no Senhor, olha, estes aí, eles vão participar do arrebatamento. Eles terão o corpo glorificado, vão ressuscitar naquele corpo e que eles viveram, vai ressurgir da sepultura com o corpo glorificado. E nós, ele acreditava que ele faria parte daquele momento em vida, e nós, os que estivermos vivos, encontraremos para sempre com o Senhor. Então, quando Paulo escreve esses irmãos, ele escreve com o propósito de tirar a dúvida e consolar o coração dos irmãos. Ele fala, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. E Paulo ele foi categórico, digo isto pelo Senhor, porque ele recebeu de Deus esta revelação acerca da volta do Senhor Jesus. As duas fases dessa vinda. A parousia terá dois momentos distintos, com públicos diferentes e propósitos específicos. Jesus voltará primeiramente para buscar sua noiva. Nesta ocasião, o mundo não verá, mas sentirá o reflexo da retirada repentina da igreja. Decorrido o período da grande tribulação, Jesus virá para Israel e para julgar as nações. Será nesta ocasião em que ele derrotará a trindade satânica, a saber, o falso profeta, o anticristo e o diabo. A parousia, que é a volta de Jesus, ela é compreendida na teologia com duas etapas distintas. E por não entender isso, algumas pessoas e até denominações assumem postulados diferentes em relação à volta de Jesus. Então vamos lá. A parousia ela vai se dar em dois momentos distintos. Um primeiro momento, Jesus vem para um público específico e com propósito específico. Primeiro momento, Jesus ele vem para a noiva, para a igreja. Então o público da primeira vinda do Senhor Jesus é a igreja, tá bom? E qual o propósito? Dar corpo glorificado e adentrar com a igreja aos céus. Ele virá por sobre as nuvens. Todos os mortos em Cristo, de todas as eras, de todos os tempos. E os crentes fiéis é que subirão, tá bom, meu amado?
Então ele volta no primeiro momento para a igreja. E o propósito é introduzir a igreja, os crentes, até a eternidade, até o céu, onde se dará o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, tá bom? Então, nesse primeiro momento, ele vem para buscar a noiva. O mundo não verá Jesus, mas o mundo vai sentir o reflexo da saída da igreja. A igreja, quando for retirada deste mundo, muitas tragédias irão ocorrer nesse mesmo dia. É tema para uma outra discussão. Agora, em outro momento, decorrido os 7 anos aqui na Terra, após a retirada da igreja, que vai se dar aqui a grande tribulação, Jesus ele volta agora e ele será todo olho verá. Ele virá, vai pisar no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai se fender ao meio, e ele virá com poder, glória, e ele virá como um chefe de Estado para governar. Esta segunda vinda de Jesus, ele vem, todo olho verá, e ele vem para Israel. Israel se converterá ao Senhor em um único dia, e ele vem para Israel, e ele vem para julgar as nações. Será neste episódio, quando Jesus vier em glória, que ele vai derrotar a trindade satânica, o falso profeta, o anticristo e o diabo. Esses 2 primeiros serão lançados no lago de fogo eterno. E quanto ao diabo, Satanás, ele será acorrentado por um intervalo de 1000 anos, depois será solto e depois lançado no lago de fogo eterno. Então a parousia, ela tem públicos distintos. O primeiro público é a igreja. Segundo público, Israel e as nações. Propósito primeiro, conduzir os crentes ao céu, corpo glorificado, bodas do Cordeiro, galardão. Segundo propósito, voltar para Israel, reinar em Israel e julgar as nações. Está claro aqui? Glórias a Deus. Sobre a grande tribulação. Será um período de uma falsa paz, seguido por outro de intensas guerras e do derramamento das 7 taças da ira de Deus. Muitos se converterão a Cristo neste tempo, e grandes sinais serão vistos em toda a terra. Nossa instituição é da visão pré-tribulacionista, ou seja, segundo as Escrituras, a igreja não fará parte destes acontecimentos que estão por vir. Há uma discussão, vamos dizer assim, divergência teológica com relação à grande tribulação. Algumas denominações compreendem que a igreja vai passar pela grande tribulação. A nossa instituição é do postulado de que a igreja ela não passará pela grande tribulação, tá bom, meu amado? Nós, assembleianos, nós somos pré-tribulacionistas. A grande tribulação, ela será um período de uma falsa paz. Da metade serão 7 anos. Os 3 anos e meios iniciais será um ano de falsa paz, em que o anticristo vai reinar sobre as nações e vai enganar as nações. Depois de 3 anos e meio, virão inúmeras guerras, mortes, conflito entre as nações, e muitas nações marcharão contra Israel. Nesse período, muita coisa vai estar acontecendo, dentre elas, o derramamento das 7 taças da ira de Deus, conforme João viu lá em Apocalipse. Todavia, paradoxalmente, parece que não, mas nesse período haverá muita conversão. Nós vamos ter lá 144 mil judeus, embora uma instituição aí no nosso Brasil, e ela compreende que os 144 mil são pertencentes a essa instituição, enquanto que lá na profecia fala de 144 mil judeus e 12 mil de cada
tribo, tá bom? Terá ali as duas testemunhas, tá bom? Uns acham que é Enoque, outros acham que é Elias, outros acham que é Moisés. Para mim, não pode até não ser nenhum desses aí. Deus pode usar outras pessoas, eu não vou estar aqui para testemunhar. Então, haverão ali sinais, meu amado, muito grande nos quatro cantos da terra. A besta, o falso profeta, o anticristo, a trindade satânica, o diabo, vão operar sinais e prodígios. Haverá o derramamento da ira de Deus, meu amado, sobre o homem. Mas essa grande tribulação, ela pode ser considerada também o último apelo de Deus para salvar o homem. E João, ele vendo ali, tendo aquela visão, ele pergunta ao Senhor: Senhor, quem são estes de vestes brancas? Ele fala: esses aí são aqueles que vieram da grande tribulação. Daí a razão de algumas instituições e denominações compreender que a igreja vai passar pela grande tribulação. E nós somos do postulado que não, que estes que virão da grande tribulação farão parte deles os 144 mil judeus que se converterão, muitas, porque se os 144 mil vão pregar, vai haver conversão, vai haver os crentes afastados que foram deixados para trás, que não estavam em comunhão, que não guardaram o azeite, ficarão para trás. Então, nossa instituição é deste postulado, meu amado, que a igreja, ela não participará destes eventos, tá bom, meu amado? Eu tenho esta bendita esperança. Então, logo essa trombeta soe e toque, meu amado, eu vou receber um corpo glorificado, você também, e nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Quando se fala da volta de Jesus, é preciso ter muito, mas muito cuidado. Alguns entusiastas chegam a cometer o equívoco de marcar a volta de Jesus. E nem Jesus deixou data nenhuma para Paulo. Jesus falou da parousia, como se daria a volta dele, mas ele não deixou data nenhuma. Agora, ele deixou alguns referenciais, tempos e estações. Neste sentido, o relógio escatológico é Israel. Nós devemos olhar para a figueira, esta figueira é Israel. É o que nós vamos compreender dentro desse tópico. Uma atenção à expressão dos tempos e das estações. Jesus destacou que sua volta se dará de forma inesperada, isto é, que não pode ser definida pelo homem. Os tempos e as estações são referenciais que indicam a proximidade deste evento. Tudo o que sucede a Israel é um indicativo de que este dia está bem próximo. O ressurgimento do Estado de Israel em 1948 é o cumprimento de uma série de profecias escatológicas que estão em curso. Jesus, em suas parábolas, ele sempre, ao falar da sua volta, ele fala sempre do fator surpresa. O elemento surpresa, aquilo que ninguém está esperando. Sabe por quê? Jesus valoriza o histórico da pessoa, e não somente aquele. Se Jesus marcasse no ano de 2023, eu virei por sobre a glória para buscar o meu povo, meu irmão, não ficava ninguém do lado de fora. O camarada ia aprontar todas que quisesse, e naquele ano, chegando aqueles dias, ele ia fazer o jejum de Daniel, se santificar e se lambuzar no azeite para guardar a volta de Jesus. Mas a ênfase de Jesus está no histórico, porque o salvo em Cristo verdadeiro, ele vai ser encontrado em plena comunhão, servindo a Deus, tá bom? Então Jesus, ele fala do efeito surpresa, ou seja, não pode ser definido. Então não tem como a pessoa querer definir a volta de Jesus. O que Jesus estabeleceu é o padrão moral, ético e espiritual que nós devemos viver. E não dá para ficar brincando, inventando de ser crente de qualquer maneira, tá bom? Quando ele fala dos tempos e as estações, Jesus está falando de
fatos, acontecimentos que indicariam a proximidade deste evento. Nesse sentido, nós devemos olhar para Israel, não é para a China, não é para a Rússia, não é para os Estados Unidos. Israel é o relógio escatológico do mundo, meu amado. Por exemplo, no ano de 1948, foi instituído o Estado de Israel. E lá no profeta Isaías havia uma profecia. Pode uma nação nascer em um único dia? No dia 1948, em maio, ressurgiu o Estado de Israel. Ali nós somos a geração que testemunhou o cumprimento desta profecia. E de lá para cá, a figueira que estava no deserto, ela cresceu, frutificou e está dando frutos. Israel, meu amado, é uma das nações mais poderosas do mundo. A tecnologia, a economia, a segurança. Irmão, Israel já é nem país de primeiro mundo. Os outros países são de primeiro mundo. Israel está num nível muito elevado. Então a gente precisa estar antenado com Israel, porque os tempos e as estações se referem a Israel, porque será lá em Israel, em Jerusalém, que ele vai estabelecer o seu governo mundial. Então fiquemos atentos com o que está acontecendo e o que vai acontecer. Fato é que a figueira ela já frutificou. Uma dimensão do Espírito. Na parábola das 10 virgens, haviam critérios a serem observados. As vestes apropriadas para o evento, vigilância quanto ao tempo e, por fim, ter o azeite na candeia. Todas observaram os 2 primeiros critérios, mas no último, apenas uma parte estava preparada. O azeite aqui refere-se ao Espírito Santo. É ele que atesta se o crente está apto ou não para o arrebatamento. O livro de Atos dos Apóstolos pode ser chamado também de Atos do Espírito. Por quê? Nós vivemos a era do Espírito, a dimensão do Espírito. E Jesus ele dá uma ênfase muito grande quando ele fala da parábola das virgens. Observe aqui, Jesus fala que as 10, elas observaram os critérios. Qual critério? Vestes apropriadas, elas estavam todas com as mesmas vestes. Segundo fator chamado que tempo, vigilância. Elas estavam todas vigilantes, aguardando a chegada do noivo. Mas havia um terceiro critério, que era o quê? Ter o azeite na candeia. E este azeite, ele é o símbolo do Espírito Santo. Então não adianta ter carteirinha de membro de assembleia, cantar no coral, cantar no ciclo de oração, participar de inúmeros trabalhos, ser conferencista internacional, se não tiver o azeite na candeia. Tem que observar tudo, meu querido. Não basta observar apenas um critério. Não, eu estou aguardando a volta de Jesus. É aguardar, mas é aguardar preparado, é ter azeite na candeia, meu amado. Todas as virgens, elas observaram os 2 primeiros critérios. Mas nesse último critério, que era o ter o azeite, que fala da comunhão com o Espírito, revelou que metade delas não estava preparada, tá bom, meu amado? Então, quem atesta que eu ou você está preparado para o arrebatamento é o Espírito Santo. Então, meu amado, nós precisamos ter comunhão, porque ele é o selo, ele é o penhor, o selo de qualidade, que atesta que você é espiritual, que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, você tem azeite na candeia, você tem comunhão com o Espírito Santo, andai no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então nós precisamos viver na dimensão do Espírito, tendo o Espírito Santo para nos guiar e nos conduzir em todo o nosso ser. Espírito e porvir. Vivemos na dispensação da graça, na qual o Espírito Santo tem sido derramado sem medida, desde o dia do Pentecostes. Pedro asseverou que este fenômeno era atemporal, ou seja,
ele se daria em tempos distintos, alcançando povos, nações, tribos e línguas. O derramamento do Espírito é uma evidência do fim dos tempos e da iminente volta do Senhor por sobre as nuvens. O profeta Joel asseverou o seguinte, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E do dia do Pentecostes, Pedro se vale deste texto para fundamentar aquele episódio. Alguém disse, eles estão embriagados, esses homens beberam muito, estão aí sob o efeito do álcool. E Pedro levantou e falou, não tem ninguém embriagado aqui não. O que está acontecendo aqui é a promessa do profeta Joel que se cumpriu. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quando a Bíblia fala os últimos tempos, a Bíblia está falando da dispensação. São 7 dispensações. A primeira dispensação é a dispensação da inocência de Adão e Eva. Depois a dispensação da consciência. Depois veio a dispensação patriarcal e várias outras que nós poderíamos falar. Nós estamos vivendo a dispensação da graça, que é conhecida por muitos também como a dimensão do Espírito, tá bom, meu amado? Dentro desses últimos tempos, a partir do Pentecostes, Jesus diz que iria, mas enviaria o Consolador. Então nós vivemos esses últimos tempos a partir no dia do Pentecostes, tá bom? E Pedro, ele foi muito empático ao afirmar, olha, e esta promessa, ou seja, o Espírito Santo, diz respeito a vós, os vossos filhos, a todos que estão distantes e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então, Pedro compreendeu que aquele fenômeno, o derramamento do Espírito sobre toda a carne, se daria em tempos diferentes, alcançando pessoas distantes, alcançando povos, nações, tribos e línguas, tá bom, meu amado? Então, quando nós vemos crente sendo batizado no Espírito Santo, o derramamento, o avivamento na Rua Azusa, o avivamento na Inglaterra, o avivamento na Europa, o avivamento na África, e nós vemos a história dos avivamentos, isso tudo corrobora de que nós estamos caminhando para o tempo do fim, tá bom, meu amado? Isto aponta para a iminente volta do Senhor, que ele virá por sobre as nuvens para buscar a sua igreja.